Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Filho e não abro mão da sua amizade. Estamos aqui no local conhecido como Curva do Caboclo. Por que Curva do Caboclo? Você vai conhecer essa história. Há muito tempos atrás, quando essa estrada ainda era estrada de terra, mas que até hoje ainda registro dessa história. Um homem conhecido como Caboclo morava no sertão, lá embaixo, a cerca de 7 quilômetros. Naquela época, quando morriam as pessoas, era carregado em redes, exatamente como você está vendo aí na imagem. Está vendo aí, ó? Adeus, adeus, mas nós tomamos, mas nós tomamos, adeus. Pronto, era isso mesmo, era carregado dessa forma na rede. E então, ele chegava nessa localidade aqui, quando ele chegava mais ou menos aqui, ele voltava, ele nunca subia, daqui ele voltava. Todos que morriam lá embaixo, ele trazia até aqui. Quando chegava nesse local, ele voltava para trás. Aconteceu-se que, no dia em que ele faleceu, o pessoal que vinha trazendo ele, quando chegou exatamente aqui, mostra aqui, vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui para mostrar para vocês como que é aqui, ó. Dá para pegar aqui, câmera? Vem cá ver. Aqui, ó. Vem aqui. A curva. Entra aí, entra aí. Entra aí, ó. Ó. Quando ele chegou exatamente aqui, ó, tá aqui, a Cruz do Caboclo. Tá vendo aqui? Cruz do Caboclo. Quando chegou nesse lugar, a rede dele disse que parou, pesou, não saiu mais do lugar. Então, aqui mesmo enterraram o Caboclo. E até hoje é conhecido. Muita gente disse que à noite vê farol de carro descendo, vê moto descendo, e aí nunca encontra essa moto. Muita gente vê, escuta barulho, escuta conversa, já viu pessoas sentadas no pé dessa cruz aqui, abaixado, e ninguém sabe o que é. Uns dizem que é a aparição da ladeira, outros dizem que é o caboclo que fazem isso. Mas até hoje pode perguntar a qualquer um morador desse lugar que conhece a história da Curva do Caboclo. Que quando é à noite, a pessoa vê carro descendo e o carro nunca aparece. A pessoa vê moto descendo e a moto nunca aparece. Escuta barulho dentro da mata. Às vezes já viu pessoas sentadas aqui, nesse local, perto dessa cruz aqui, em pé, aqui. Imaginou quando a pessoa passa aí de moto, tá o cara aqui em pé à noite. Ó, imagina. Imagina a cena. E assim é a história da Curva do Caboclo, aqui na ladeira do distrito Bastiões. Essa história é uma história contada há muitos e muitos anos por muitas pessoas mais antigas que contavam essa história. Que toda vez que morria alguém lá no sertão, naquela época carregava em rede. Adeus, mas nós tomamos, mas nós tomamos, adeus, adeus. Então, toda vez que ele vinha com o cortejo, quando chegava nessa localidade, ele voltava para trás. E então, no dia que ele morreu, que a rede dele vinha trazendo ele numa rede, quando chegou aqui, a rede pesou. Segundo os historiadores, a rede pesava. Então, ninguém conseguia mais arrastar a rede. E acabaram enterrando ele nessa localidade aqui. Como vocês podem ver, tá aqui, Cruz do Caboclo, aqui na ladeira do distrito Bastiões. E muita gente já conhece essa história aqui, sabe da verdadeira história. E esse lugar, desde então, passou a ser assombrado. Um lugar que tem várias pessoas que contam que já viu várias coisas aqui. Uns dizem que à noite, passa na estrada, olha para cá, que as pessoas dizem que quando você vê à noite, se você olhar por cima do ombro esquerdo para trás, o medo aumenta. Quando a pessoa vai ali na curva, quando ele olha para trás, vê a pessoa em pé aqui, mais ou menos assim, no pé da cruz. Uns dizem que é o caboclo, outros dizem que é a aparição da própria ladeira. Que essa ladeira é cheia de mistério e muitas lendas. Um lugar repleto de mistérios. Você acredita nas lendas? Você acredita nos mistérios que tem nessa ladeira? Muitas pessoas já vieram pesquisar, perguntar, se informar. E muitas coisas já aconteceram aqui, nesta localidade. Por isso, a lenda da Curva do Caboclo é contada dessa forma. E muita gente sabe dessa história, que isso realmente aconteceu verdadeiramente. Aqui, a Curva do Caboclo. Se você tem interesse para saber dessas histórias, nos procure que a gente vai contar mais a fundo. Um lugar que todo mundo conhece, mas poucos sabem os mistérios que tem aqui na ladeira dos Bastiões. Olha a imagem, você imagina como era antigamente. Olha como era antigamente, que carregava os mortos. Ó, acompanha o vídeo aí. Adeus,
Você viu aí como que era, né? É exatamente dessa forma. E isso aconteceu aqui nesse lugar. Com imagens de Ismena Pacheco, Francisco Filho para a redação da TV Iracema. Mais uma lenda para você.